Você está ouvindo o audiolivro O Prisma das Mil Faces, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Claudinei. Capítulo 17. Conquista e Mérito. Vários componentes dessa excursão realizavam-na pela primeira vez na condição de estagiários. Por isso, o Dr. Malcolm julgou produtivo prestar-lhes mais alguns esclarecimentos sobre a missão. É necessário alguns instantes de reflexão antes de iniciarmos as tarefas para entendermos o alcance cristão da existência das instituições socorristas espirituais. Até onde sabemos, existem em cada aglomeração populacional, sob sua atmosfera espiritual, que coincide com a atmosfera terrena, determinados postos ambulatoriais destinados a estágios mais ou menos curtos para desencarnantes dessa região. Conforme já vimos, quando se trata de desencarne traumático em decorrência de acidente ou outra causa qualquer, não provocada por aquele que vai assim deixar o plano físico, ele será recolhido a um posto de triagem similar ao de onde viemos. Quando, porém, a morte é de forma natural, sem violência, o recolhimento será em uma instituição-escola. Quando, finalmente, a morte ocorrer por doença, o recolhimento será em uma instituição-hospital ou em um posto de triagem. Nos 3 casos citados, só haverá recolhimento assistencial quando as mortes se derem sem a intenção do que morre. Completou, compenetrado e triste. Quando, porém, o desencarne é dolorido ou violento, por ter sido provocado pelo suicídio direto ou indireto, aqueles que retornarem à espiritualidade, tendo destruído o valiosíssimo corpo que lhes foi emprestado, pervagarão por tempo mais ou menos longo em zonas sombrias e infelizes do umbral. Não contendo a curiosidade, Elysian perguntou: suicídio direto ou indireto? O suicídio direto é aquele em que há clara intenção de pôr fim à própria vida, geralmente por atos tresloucados. Já o suicídio indireto, podemos enquadrá-lo nos desequilíbrios emocionais, nas destemperanças físicas, nos duelos, na ingestão exagerada de alimentos, no alcoolismo, na toxicomania, nos excessos de qualquer espécie, de labor inclusive. Como o chefe da excursão fizesse largo silêncio, um novato perguntou-lhe: Dr. Malcolm, diga-nos, por favor, o que é o umbral? Literalmente, o umbral é a fronteira entre a terra e o céu, isto é, entre o plano físico e o plano espiritual. No umbral não há governo, não há administração, nem qualquer forma de controle superior. Existem, sim, grupelhos liderados por chefes escravizadores e tiranos que, malversando seus poderes magnéticos, arrastam desavisadas criaturas empedernidas para mais infelicidades, subjugando-as através das próprias culpas e pela lei da atração. A existência do umbral se deve à bondade do Criador, destinando-o exclusivamente a um estágio de devedores. Estes, sem a bênção da dor e do consequente arrependimento, de outra forma não teriam como ser atendidos nos planos mais elevados. Isso porque sua vibração, por demais apegada aos grosseiros instintos, não lhes possibilitaria suportar níveis organizados pelo bem, mesmo os da escala mais incipiente da evolução. Até porque seus fluidos viscosos demandariam sobre-esforços dos habitantes das instituições espirituais, em caráter permanente,
para evitar a poluição que produziriam em detrimento dos demais que ali estivessem. Quando são socorridos? Permanecendo nos descaminhos mentais que eles próprios construíram para si, tempo virá, e aqui entra outra bênção divina que é a eternidade, em que, no mais íntimo do seu íntimo, despertará a centelha do bem. Aí, então, mesmo com pequena submissão ou com poucos remorsos, apelarão para o Criador, requerendo perdão e novas oportunidades. Nessa hora, precisamente nessa hora, equipes plantonistas de mensageiros socorristas da espiritualidade registrarão em seus sensíveis mecanismos mentais o pedido de socorro e irão, no mesmo instante, até onde está o réprobo. Tal como se o pai fosse em longínquo país socorrer o filho pródigo que, impossibilitado do retorno ao lar, enviasse o pedido à ajuda paterna. A lição era profunda, inquietadora. Continuou Malcolm. Em todos os casos de melhoria espiritual, seja pelo remorso ou pela conquista e aproveitamento das lições ministradas pela dor e principalmente pelo esforço em corrigir-se moralmente, os recolhidos aos postos de triagem são conduzidos à administração maior. Esta controla e dirige tais instituições a partir de um estabelecimento espiritual evoluído, denominado Direção Central de Postos. Essa direção central tem a capacidade de abrigar até 10 milhões de espíritos e sua abrangência administrativa engloba cerca de 100 a 150 instituições socorristas espirituais. Postos de triagem, instituições escola e instituições hospital, as quais, por sua vez, abrigam até 50.000 atendidos cada. Os habitantes naturais da direção central são aqueles espíritos que desencarnam em condições relativamente normais e que possuem condição evolutiva suficiente para dispensar estágios nos postos ou nas instituições socorristas. Esses espíritos somam 1/10 da população total. Os 9/10 restantes são constituídos dos espíritos perturbados. Entre esses, inclui-se pequena minoria correspondente aos espíritos chamados de incorrigíveis. São os reincidentes de longa data na cólera, na intolerância, na vingança, na crueldade. São eles espíritos que, caridosamente conduzidos à direção central, têm seus processos analisados para, sob custódia dela, serem levados aos chamados reencarnes compulsórios. De maneira indireta, tal compulsoriedade alcança também os espíritos que, de uma forma ou de outra, ligam-se aos incorrigíveis, como comparsas nas suas maldades. Dr. Malcolm, como poderíamos reconhecê-los se encarnados? Desnecessário dizer que os reencarnes compulsórios se realizam sem qualquer participação do reencarnante, senão, sim, dos seus familiares futuros. Na Terra, são sempre de triste imagem. Os erros foram tantos e tão grande é a culpa acumulada que somente situações dolorosas poderão repará-los. Dentre eles, iremos encontrar os mongoloides, os autistas, os surdos-mudos, os cegos, os portadores de síndromes irreversíveis, todos, sem exceção, jungidos a corpos humanos com graves defeitos congênitos e sem restauração possível. Ponderado, esclareceu advertindo. Como em todas as coisas naturais, a radicalização aqui é má conselheira. Nesses casos, pois,
nunca se poderá afirmar com certeza de que todas as criaturas encarnadas possuidoras de deficiências físicas são espíritos em expiação. Casos há, e nem são poucos, em que abnegados missionários pedem para assim reencarnar, de forma a poderem auxiliar aqueles outros deficientes, no meio dos quais irão conviver e passar a existência em respeitáveis instituições terrenas, já que os familiares os rejeitam. Aduziu o enlevado. No silêncio das madrugadas, onde localizam-se centenas de deficientes, tais missionários constituem-se em verdadeiras antenas de recepção das bênçãos celestiais, já que seus fluidos e seus espíritos, em desdobramento, equalizam as vibrações do plano espiritual com o terreno. E completou. Não poderíamos encerrar essa pequena digressão sem nos reportarmos aos espíritos desencarnantes esforçados no aprendizado e prática evangélica. Passam quase que de passagem pelo umbral e pelos postos, onde não se demoram, sendo conduzidos à instituição celestial correspondente à sua evolução, não necessariamente localizada sobre a atmosfera terrena espiritual, onde ocorreram tais desenlaces. Casos há em que, poucas horas após a morte, menos de 24, o espírito desencarnado já se instala numa dessas instituições, junto com amigos de várias jornadas terrenas, muito felizes em recepcioná-los. Todos nós alcançaremos esse ponto de evolução espiritual. É uma questão de tempo e de conquista individual, de mérito. Todos os tripulantes manifestaram elevado grau de emoção. As palavras sábias do chefe da expedição formavam agenda para inúmeras reflexões. Além disso, havia a emoção da chegada. Elísia, mais que os outros, tinha a mente fervilhante. A expectativa sufocava-o. Dr. Malcolm percebeu isso. Elysian, como coordenador desta viagem, cabe-me a responsabilidade pela sua liberação para visitar seus familiares e Joane. Umas equipes já vão se dirigir aos lares e locais de trabalho pré-determinados. Convido-o a, sem tardança, irmos até sua casa visitar seus parentes encarnados. Em outra coisa não pensava Elysian. Balbuciou. Pois não, Dr. Malcolm. Estou pronto. Colocando a destra na fronte de Elysian, ambos iniciaram, de pronto, viagem aérea até o antigo lar do jovem. Era noite alta. Mantenha-se em oração. Pense em Jesus, recomendou o chefe da expedição. Em breves instantes, chegaram ao lar saudoso do jovem. Este viu-se inexplicavelmente dentro do quarto de sua mãe, que dormia tranquilamente. Filho caridoso debruçou-se sobre o corpo materno, beijando ternamente as faces. Nesse instante, algo insólito aconteceu. Vindo do teto do humilde casebre colonial, a mãe de Elysian chegava, como que em voo, extremamente assustada. Rápido, o Dr. Malcolm informou a ambos os espíritos. Elysian, quem chega é o espírito de sua mãezinha, atraído que foi pela sua presença e pelos seus pensamentos saudosos. Estava dormindo o seu corpo orgânico e o seu espírito havia se deslocado para outra parte. E, dirigindo-se especialmente à mulher, disse: Minha cara senhora, a bondade maior de Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, trouxe seu filho até aqui para abraçá-la e receber sua bênção,
comprovando assim a continuidade da vida após a morte física. A mãe de Elysian, em espírito, abraçou terna e demoradamente o filho querido, que julgava perdido para toda a eternidade, nos abismos da morte. Ambos choravam lágrimas abundantes. Mãe, mãe, quanta saudade! Como eu a amo, mãezinha querida! A velha senhora não tinha fôlego para articular palavras. Dr. Malcolm, mais uma vez solícito, colocou sua destra na fronte da senhora e esta, recuperando parcialmente o equilíbrio emocional, disse comovida. Graças dou à Virgem Santa. Meu filho está vivo. Deus, Pai eterno, quanta felicidade para esse sofrido coração materno! Nunca saberei agradecer tantas graças. E, dirigindo-se ao filho, disse: Filho da minha alma, eu te abençoo em nome de Deus e de Jesus. Elevadíssima espiritualidade inundava de luz todo o tosco ambiente. Dr. Malcolm interrompeu-os. Sabia, por experiência e longa prática, que a continuidade das emoções daquele jaez, por certo, carreariam danos a ambos. Com serena autoridade, encerrou o encontro. Outras visitas se repetirão. Agradeçamos a Deus a de hoje. E, novamente, colocando a mão sobre a fronte da mãe de Elysian, essa, como que semi-anestesiada, dirigiu-se trôpega ao seu corpo, que repousava tranquilamente na cama. Como num milagre, entrou nele. Despertou fisicamente a senhora. Reflexo das emoções espirituais recém-vividas, soluçava. Mas estava feliz. Felicíssima. Vira seu filho. Tinha certeza de que estivera com ele. No céu, pensou. E rezou uma sentida oração de agradecimento à Virgem Santa. Não dormiu mais. Rezou até o dia amanhecer, do que deu-lhe conta o canto de dezenas de passarinhos. Os dois excursionistas espirituais, da mesma forma que tinham vindo, retornaram ao veículo, deixando atrás de si um jubiloso coração materno, exultante de felicidade e para sempre crente e fiel na imortalidade da alma. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.